Barrão resolve reconquistar Cacau na marra. Cacau, você vai ser minha. Escreve o que eu tô te dizendo. Nesta segunda, 5:30 da tarde, Malhação. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já. Boa tarde. Zagallo afirmou ontem que vai processar Romário pelos desenhos que estão expostos no banheiro do bar do jogador. Os advogados de Zagallo estudam a melhor estratégia, mas é certo que vão pedir uma indenização milionária por calúnia, difamação e uso indevido de imagem, entre outras acusações. Tem briga boa por aí, hein? O Globo Esporte segue em frente com os destaques de hoje para você. Xuxa vence o duelo com Gustavo Borges no Troféu Brasil de Natação. Acidente espetacular numa corrida nos Estados Unidos. Fluminense perde mais uma em jogo polêmico na segundona. Flamengo cai diante do Bragantino no Maracanã. E a gente começa com o hipismo. Terminou na Vila Militar, na Zona Oeste, o segundo Festival de Saltos do Rio de Janeiro. 21 conjuntos participaram da prova mais tradicional do esporte, o derby. Tanta coisa para ver que chega a cansar. No reconhecimento da pista, alguns cavaleiros e amazonas medem a distância entre os obstáculos assim. Cada 3 passos humanos correspondem mais ou menos a uma passada de cavalo. Assim eles podem saber previamente se devem segurar ou soltar mais o animal neste espaço. Você não tem tempo de organizar e pensar 2 vezes próximo ao obstáculo. Tem que ser feito rápido. O Major Nodiri sabe que ao descer a rampa, o cavalo valdano deve dar 1, 2, 3 passadas para saltar. O cálculo perfeito garante o 3º lugar. Neblina, do Capitão Rosas, está acostumada com o triplo. Mas os obstáculos fixos, como a banqueta, dão um pouquinho de medo. Eles ficam na 2ª posição. E Hércules, Gadelha e Sabrina são os únicos a não derrubarem uma vara sequer. Mesmo perdendo 1 ponto por terem passado do tempo pré-determinado, garantem o 1º lugar. Edmundo veste de novo a camisa do Vasco e disputa uma partida de futebol de areia em Copacabana. O jogo fez parte dos eventos comemorativos do centenário do clube, que vão se estender pelas próximas 2 semanas. De férias, no Rio, Edmundo só pensa no Vasco e não quer nem ouvir falar de Fiorentina e futebol italiano. Polêmica é mesmo a praia de Edmundo. De livre, espontânea vontade, eu não volto mesmo. De bola cheia com o campeão brasileiro, ele esquece até que está de férias. Dureza, Edmundo vai enfrentar esta semana. Amanhã ele envia à FIFA um documento pedindo a sua liberação. Já tem 3 meses que eles sabem que eu não vou voltar e se quisessem facilitar já teriam feito o negócio. Edmundo sabe que será uma batalha de tirar o sono, mas ele não perde a esperança de fazer outros gols, quem sabe, no gramado. Eu tenho certeza que quanto antes possível eu vou voltar a vestir a camisa do Vasco oficialmente. A torcida do Vasco agradece. Xuxa vence Gustavo Borges no 100 metros livre, a principal prova do Troféu Brasil de Natação. Daqui a pouquinho e mais, Brasil volta a jogar bem no futebol de areia e leva o bronze. Os Estados Unidos ficam com o título do Mundialito de Portugal. Beach Soccer. Oferecimento Achocolatado Mágico. E Cerveja Antártica. Fernando Scherer vence Gustavo Borges e bate recorde no Troféu Brasil de Natação. O título fica com Pinheiros e até os pais brilham na água.
O grande duelo do dia foi entre os dois melhores velocistas do país. Gustavo Borges e Fernando Scherer brigaram braçada a braçada pelo ouro nos 100 metros livre. Mesmo sentindo dores na coxa direita, Xuxa venceu a prova. 49 segundos e 44 centésimos, o novo recorde do campeonato. Nos 200 medley, Marcel Vuda, o fenômeno holandês. O campeão mundial da prova nadou muito bem. Venceu os 200 medley e deu para o Pinheiros de São Paulo o título por equipes do troféu, com tempo de 2 minutos, 2 segundos e 49 centésimos. Depois da competição, os filhos foram homenagear os pais de uma maneira bem original. Um desafio na piscina entre 6 pais de nadadores, entre eles o de Gustavo Borges. Olha o físico do jogador de baralho. Meu Deus do céu. Francisco Molina. Vamos lá, paizinho, Fabíola Molina. Fabíola também é outro grande nome. O repórter Márcio Canuto comandou a prova. Atenção, vamos lá, meu filho. Não dá para esperar. Atenção! Dole 1, 2, 3! Enquanto Fabíola Molina vibrava do lado de fora, seu Francisco vencia o desafio dos 25 metros, qualquer estilo. Abraço para todos os pais do Brasil! Um abraço! Viva Brasil! Viva! A dupla Harley e Murilo vence o torneio de vôlei de praia de Fortaleza. A competição marca a estreia de Carlão nas areias, um piso que vai exigir muito do campeão olímpico. Carlão faz dupla com o pernambucano Moreira e o primeiro torneio escolhido é o Aberto de Fortaleza. Os dois não mostram entrosamento e perdem para os cearenses Wagner e Pierre. Na repescagem contra os amazonenses Magal e André, nova decepção para a dupla. Carlão, ainda pouco adaptado à areia, sente cãibras e abandona o jogo. Estou habituado a jogar na praia e nunca tinha tido problema de cãibra, mas é normal, tranquilo, acho que tem que ter paciência. Acidente espetacular na Fórmula Kart Mundial. Na tentativa de ultrapassagem, o veterano Michael Andretti perde o controle do carro, bate no muro e capota várias vezes. Apesar do susto e da sujeira, o piloto americano não sofreu nenhum ferimento grave. Oito anos depois de ser campeã mundial, a Iugoslávia volta a repetir o feito no Mundial Masculino de Basquete na Grécia. Com uma vitória dramática sobre a Rússia por 64-62, os iugoslavos conquistaram o título pela 4ª vez na história. 150 mil eufóricos torcedores comemoraram a conquista na cidade de Belgrado, a capital iugoslava. Os Estados Unidos, com um reforço carioca, conquistam o 3º Mundialito de Futebol de Areia em Portugal. A seleção brasileira ficou com bronze. Na disputa do 3º lugar, a vitória de 7-1 do Brasil sobre Portugal mostrou que a derrota para os Estados Unidos na semifinal serviu de lição. Os 4 gols de Neném o tornaram artilheiro do Mundialito com 17 no total. E na hora da decisão, a surpresa. Galera, pelo menos um brasileiro na final. Pois é, pode parecer estranho, mas o único brasileiro na final está naturalizado americano há 3 anos. Beto Lima, 28 anos, carioca, vai ser o representante do Brasil na grande decisão do Mundialito de Futebol de Areia. Quando está no banco, as instruções são em inglês. Em quadra, ele foi um dos líderes da seleção americana. O resultado de 8-2 sobre o Peru deixou os jogadores eufóricos. E Beto, orgulhoso, mesmo com o coração dividido. Com muita honra de estar vestindo essa camisa, que eles não dão essa camisa para qualquer um, entendeu? Mas no coração, o brasileiro pode ter certeza que tem um brasileiro representando nessa final. Gols, polêmicas e muita zebra na rodada do Campeonato Brasileiro. Você vai ver já já. E também, um estranho campeonato nos Estados Unidos chama a atenção e leva o público às gargalhadas. Futebol 98, oferecimento Grenda, Banco Itaú, Brahma Guaraná, Paraty e Cerveja Kaiser. Enquanto aguarda o convite para assumir uma função na comissão técnica da seleção brasileira, o capitão Dunga segue jogando e vencendo.
Com uma grande atuação e um belo gol, Dunga foi o destaque do Júbilo Iwata na decisão da primeira fase do campeonato japonês. O time do capitão brasileiro venceu Belmari Hiratsuka por 3-1. Ficou com o título e fez a festa. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai à Grande São Paulo e perde para o Juventus. A segunda derrota tricolor na segundona foi marcada por um lance polêmico. Apesar da proibição das torcidas organizadas frequentarem os estádios paulistas, a carioca Young Flu trouxe 80 integrantes para o estádio de Osasco. Os problemas começaram com o gol do Juventus. Ramos chutou de longe, Ronaldo falhou, mas segurou a bola antes que ela cruzasse a linha. Só que o auxiliar Rubens Berton deu o gol para o time da casa. Ela parou em cima da risca. E ela tem que ultrapassar para ser gol. E ela não ultrapassou e ele estava muito longe para poder dar o gol. Na sequência, um torcedor do Fluminense invade o campo. Este outro pula o alambrado. Protesto e brigas na arquibancada. Nova invasão. O torcedor é impedido de agredir o técnico Delay. A torcida só se acalmou no segundo tempo. O Fluminense tentou 2 vezes com Rony. William pegou. O Juventus desperdiçou no chute de César Mendes, que Ronaldo espalmou. Depois da segunda derrota em 2 jogos, o goleiro deixou o estádio escoltado pela polícia. Ainda pela segunda divisão, em Salvador, Bahia e Gama. Depois do escanteio, Paulo Henrique faz de cabeça, Gama 1-0. Olha a reação do Bahia. Fábio Baiano cruza. Na sobra, Robson Luiz chuta. A bola ainda bate em Fabão antes de entrar. 1-1. Robson Luiz é derrubado dentro da área. Pênalti. A cobrança é de Jorge Luiz. Final, Bahia 2, Gama 1. Agora os gols da primeira divisão do Brasileiro. O América de Natal recebe a Portuguesa. A equipe paulista pressiona. Na sobra, Leandro marca. Portuguesa 1-0. O América empata. Moura cobra a falta. A bola vai no ângulo. Golaço. 1-1. Segundo tempo, o zagueiro Emerson corta o cruzamento com a mão dentro da área. Não tem conversa. Pênalti. Carioca vai lá. Bate. América 2-1. A Portuguesa empata. Ailton é lançado dentro da área e bate cruzado. Final, América de Natal 2, Portuguesa 2. Em Porto Alegre, Internacional e Paraná, Denilson cruza para Márcio completar. Inter 1-0. O Paraná empata no segundo tempo. Pênalti de João Antônio em Wilson. Reginaldo Vital vai lá, cobra, empata 1-1. O time gaúcho chega à vitória. Veja, Regis faz bela jogada, chuta. A bola bate no zagueiro e entra. Internacional 2, Paraná 1, placar final. O Bragantino apronta uma surpresa para cima do Flamengo. A torcida rubro-negra, que anda irritada com o time, parecia prever a derrota. Resolveu ficar bem longe do Maracanã. O Flamengo sabia que a torcida seria pequena. Venda antecipada de somente 20 ingressos. E na hora, alguns dos mais animados eram suecos, que só conheciam o Flamengo de longe e queriam entrar pela primeira vez no Maracanã. Espera uma grande festa, música. Não é tão animada a recepção por apenas 6.800 torcedores que pagaram ingresso. É Dia dos Pais, o tempo não está muito bom, cai uma garoa no Rio de Janeiro. Mas será que foram estes os motivos que deixaram a torcida do Flamengo em casa e as arquibancadas do Maracanã quase vazias? O time ainda não embalou no campeonato, teve resultado na Europa, é esperado. Depois da derrota de 5-0 lá fora, um torneio relâmpago, que não dá prestígio para ninguém. E eu acho que o torcedor fugiu um pouquinho também depois da Copa do Mundo. Se o clima já não estava bom, fica pior aos 12 minutos. A cabeçada de Reinaldo acerta o gol. 1-0 Bragantino. Só no segundo tempo acontecem as melhores chances para o Flamengo, que se não vão para fora, param na defesa e no goleiro Emerson. Sorte do Flamengo que a torcida é pequena e o grito de protesto pela derrota por 1-0 fica menor. É claro que nós não gostamos, nós ficamos chateados, ficamos aborrecidos, mas tem muita competição pela frente. Nós jogamos apenas 3 partidas, ainda tem 20 pontos e 20 jogos, e 20 jogos representam 60 pontos. Então, muita coisa ainda vai acontecer. A equipe do Flamengo é uma grande equipe, a gente veio aqui com vontade de vencer e foi o que conseguimos.
No Serra Dourada, Goiás e Sport. A boa tabela do ataque goiano termina na conclusão de Fernandão, Goiás 1-0. Veja o lançamento para Araújo, que entra em velocidade. Que velocidade, chuta no canto. Final, Goiás 2, Sport 0. Em Salvador, Vitória e Santos. Alessandro toca para Viola, que se livra de Júnior Touché e faz 1-0 para o Santos. Lúcio desce pela esquerda, cruza, Viola, ele de novo, pega de primeira, Santos 2-0. Olha o Lúcio aí fazendo bela jogada, passa por Flávio, passa por Júnior Touché antes de bater, Santos 3-0, Lúcio. A equipe baiana desconta, depois do cruzamento, Aguinaldo marca de cabeça, final, Santos 3, Vitória 1. Em Campinas, Guarani e América Mineiro. Depois da cobrança de escanteio, Tupanzinho desvia e Dimba completa. América 1-0. Agora já estamos no segundo tempo. Barata de falta empata para o Guarani. 1-1. 45 minutos do segundo tempo. Milton arranca em velocidade e chuta. Final, América Mineiro 2, Guarani 1. O Cruzeiro deixa o São Paulo mal diante da torcida tricolor. O Morumbi virou palco para o garoto Fábio Júnior apresentar o seu lado artilheiro. 1 minuto de jogo. Entrada dura de Gotardo no joelho de Raí. O São Paulo perde seu líder. 20 minutos depois, perde Carlos Miguel com dores na coxa. O dia não é do São Paulo. É de um artilheiro de 20 anos que começa a brilhar. Fábio Júnior. Ele aproveita o cruzamento de Gilberto e faz o primeiro gol do Cruzeiro. No dia do artilheiro com o nome de cantor, quem desafina é o apito do juiz Reinaldo Ribas. Ele prejudica o São Paulo anulando o gol de Márcio Santos. Veja que França e Dodô estão à frente do zagueiro, mas não participam do lance. No segundo tempo, o São Paulo ataca sem parar. Mas com o artilheiro inspirado não se brinca, e Fábio Júnior faz o segundo. Rogério vai mal na bola e não se conforma. Com o São Paulo pressionando, Dida brilha. Defende com os pés no chute de Fabiano. Com o corpo todo no chute de Serginho. Com a ponta dos dedos na cabeçada de França. A gente conseguiu chutar várias bolas ali, ele defendeu, né, e teve uma tarde muito feliz mesmo. Defende de todo jeito no campo molhado e garante a festa de Fábio Júnior. O importante é que o professor sabe que pode contar comigo também, né? Eu estou sempre à disposição dele, quando ele precisar de mim eu vou entrar e procurar ajudar a equipe da melhor maneira possível. Completando a rodada, Atlético Paranaense e Grêmio empataram em 0-0. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 12 pontos e tem o artilheiro Marcelinho, que já marcou 7 gols. O Santos tem 10 pontos, aparece em segundo lugar na tabela, seguido pelo Sport em terceiro com 9. Americano tem cada uma, né? Alô você, presta atenção nisso. Competidores de todas as idades se reúnem na cidade de Morrilton, nos Estados Unidos, para disputar um título, no mínimo, esquisito. É o 10º campeonato anual de imitação de porcos. Come on, Harold. Come on, Harold. Nice song. Here, little piggy, piggy, piggy. Go. Here, pigs. Globo Esporte. Oferecimento A3. Esporte é saúde. A3. Paixão por você. Ligue já.